Agora há pouco estava falando com a nossa correspondente em Nova York, né, e da chegada de Donald Trump e a necessidade específica e urgente do investimento dos países, de preferência coordenados internacionalmente, para esse esforço, esse desafio que o senhor coloca como o maior desafio da humanidade. Então, eu tenho a mesma pergunta dividida em duas partes que eu quero lhe ouvir. Primeiro, como é que o senhor está enxergando o mundo e depois o papel do Brasil nessa tarefa? Sem dúvida, nós estamos enxergando o mundo com enorme preocupação. É aquilo que eu falei. Se a temperatura não baixar em 2025, 2026, quase certamente a ciência vai dizer atingimos 1,5 graus. Então, nós vamos ter que realmente reduzir as emissões a jato. Como eu falei, talvez 2040, não passar de 2040 para zerar as emissões líquidas. Na COP29, no Azerbaijão, os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, estavam negociando, pedindo 1,3 trilhão de dólares para colocar uns 500 bilhões para a adaptação dos países, principalmente vulneráveis, pobres. Tem mais de 2 bilhões de pessoas sofrendo demais com esses extremos. E 800 bilhões por ano para fazer rapidamente a transição energética e reduzir as emissões. Historicamente, 80% das emissões vem da queima do petróleo, do carvão, do gás natural, dos combustíveis fósseis. Então, isso, a mais, lá, os países ricos, desenvolvidos, concordaram só com 300 bilhões, não 1,3 trilhões. Então, eu vejo que agora, se continuar essas temperaturas altas, esses extremos explodindo, como nós vimos lá em Los Angeles também, nós vamos ter que rapidamente acelerar. Aí, uma questão que você coloca é difícil, né? O presidente que toma posse daqui a alguns dias, em 8 dias, lá nos Estados Unidos, é um presidente que lá atrás, quando foi presidente pela primeira vez, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, claramente, dizem, negacionista de mudanças climáticas e certamente os Estados Unidos vai contribuir muito menos para buscar até mesmo as próprias emissões dos Estados Unidos. 3 dos 4 anos que ele foi presidente, as emissões dos gases de efeito estufa aumentaram nos Estados Unidos. Então, isso aí é um enorme risco. Os outros países todos têm que se unir muito para buscarmos essa solução. E aí a resposta que eu faço à sua segunda pergunta, olha, o Brasil tem todas as condições de ser o primeiro país de grandes emissões a zerar as emissões. Por quê? Porque ao contrário de China, mais de 75% das emissões hoje na China ainda são queima de combustíveis fósseis, e a China está tentando uma rápida transição para energias renováveis, mas ainda assim quase todas as emissões são ainda queima de petróleo, carvão, gás natural. E assim, a maioria dos países de grandes emissões, a China, os Estados Unidos, os países europeus, a Índia, a Rússia, é queima de combustíveis fósseis. No Brasil, as emissões de 2022 foram altas, mas ali 75% das emissões foram uso da terra. 50% desmatamentos, principalmente a Amazônia e Cerrado, e 25% agropecuária. Naquele ano, 18% das emissões foram a queima de combustíveis fósseis. Então, o Brasil, como tem metas de zerar os desmatamentos até 2030 em todos os biomas, e a ministra Marina Silva tem sido muito verdadeira quando ela diz zerar todo o desmatamento, não é essa coisa, desmatamento legal versus ilegal, não, é zerar todos os desmatamentos, e aí o Brasil já reduz 50%, rápida transição energética, portanto o Brasil, muito antes de 2050, pode ser o primeiro país do mundo de altas emissões a zerar as emissões. A gente mais do que torce, a gente faz toda a energia para acreditar que isso vai acontecer. Carlos Nobre, obrigada pela sua participação aqui nesse domingo conosco na CNN. Conversamos com o climatologista Carlos Nobre. Uma boa semana, uma boa noite de domingo. Muito obrigado, boa noite e boa semana a todos.